Começa essa edição de Agricultura BR falando a respeito de soja e também sobre os números, que foram apresentados na última quinta-feira, dia 12 de outubro, do relatório de oferta e demanda, que trouxe estimativas menores para a produção norte-americana de soja e de milho. Para falar sobre esse assunto e também os números que estão sendo apresentados em relação à colheita brasileira, que está atrasada, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Juan Seni, ele que é analista da Grão Direto e participa conosco. Seni, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Os números apresentados naquele relatório podem ser considerados positivos e, de certo modo, ele confirma aquilo que muita gente falava há 3, 4 meses sobre a safra norte-americana, mas acontece justamente no momento em que a colheita deles está muito adiantada. Como que esses dados apresentados, eles surtiram efeito no mercado e o que ele vai significar para o mercado com o andamento dessa colheita norte-americana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. O relatório de quinta-feira, que foi divulgado no dia de feriado aqui no Brasil, ele trouxe bastante surpresa para o mercado, isso porque ele trouxe números acima dos projetados de acordo com as expectativas. Isso é anormal quando a gente fala do departamento americano, porque ele tem a natureza ali de ser bastante conservador. Mas, como você bem disse, foi apenas um ajuste, do que já havia sendo comentado ou especulado nos últimos meses, principalmente por conta das adversidades climáticas que acometeram as lavouras norte-americanas. Mas, apesar disso, Fabiano, a gente pode notar que na sexta-feira já tivemos praticamente um movimento contrário dos números que o departamento trouxe, e nesse momento está praticamente absorvido todo esses números que o departamento trouxe e o mercado está nesse momento dividindo a atenção entre o financeiro, entre o geopolítico e entre os fatores fundamentais, que são os que influenciam a expectativa de produção. Então, vieram essas informações que trouxe ali um momento de euforia para o mercado, mas nesse momento já foram praticamente todos absorvidos. E Juan, aí você trouxe os outros parâmetros que o mercado tem. Nós temos o relatório, que foi positivo, foi dentro daquilo, aliás, foi muito melhor do que a maior parte dos analistas esperavam, mas muita gente já falava disso há muito mais tempo. Nós temos o conflito agora, já tínhamos o conflito da invasão russa à Ucrânia, agora temos o conflito em Israel. Isso pesa sobre vários aspectos, pode pesar em algum momento em relação ao abastecimento de fertilizantes, mas ainda não é o caso, mas deixa o cenário do mercado financeiro um pouco mais nervoso. E eu vou acrescentar um outro elemento. A semeadura da soja no Brasil está atrasada, e ela é atrasada justamente, com exceção do Paraná, nas principais regiões produtoras do país. O que isso pode significar, ainda mais com uma expectativa de El Niño intenso para a América do Sul? Já adianto, Fabiano, que essa notícia veio totalmente contra o consenso do mercado, então isso em algum momento vai resultar em volatilidade, em movimentos inesperados em Chicago. O que já está sendo precificado até o momento é uma oferta de produto bastante abundante, não só no Brasil, mas também na Argentina, e isso, de certa forma, vem trazendo uma pressão bastante negativa para as cotações de Chicago. Então, qualquer notícia que venha contra esses fatores vai trazer, sim, bastante volatilidade nas cotações de Chicago, que acabam também impactando as cotações brasileiras. Até o momento, eu não vejo uma preocupação muito alta em relação a isso, até porque as chuvas estão sendo presentes, mesmo que irregulares em alguns pontos, só que isso tem um limite. O limite geralmente começa a apertar no fim de outubro, quando praticamente ali já começa a prejudicar a expectativa
do plantio da safrinha, né, que geralmente é bastante abundante em milho. E, consequentemente, vai também postergando aquele risco climático que, na maioria das vezes, ele começa ali meados de janeiro, fevereiro, onde traz ali bastante oscilação nessas previsões e, consequentemente, pode trazer bastante prejuízo e, consequentemente, prejudicar as cotações brasileiras. Juan, nós temos no atual momento uma soja em Chicago que estava, pelo menos nas primeiras horas, estava ali num 12 dólares alto, muito próximo, no mais curto prazo, que é a posição que tem maior liquidez, estava com valor um pouco melhor, né, do que a gente tem visto, principalmente nas últimas semanas, quando se perdeu muito. Aqui no Brasil, o dólar oscila muito, ainda acima de R$5, mas algumas informações, tanto do mercado doméstico quanto externo, fazem com que o dólar perca um pouco de força, tenha uma entrada maior de capital. Uma delas está relacionada à inflação pela primeira vez prevista dentro do teto da meta, e não na meta, como algumas pessoas falaram hoje cedo, mas dentro do teto da meta, mas é a primeira vez no ano que isso acontece. Isso já traz um demonstrativo de outro elemento, que as taxas de juros no Brasil devem realmente continuar recuando. Como é que essa formação hoje, o dólar, o soja Chicago e prêmio tem chegado a esse produtor para a sua tomada de decisão de vendas ou não? Fabiano, hoje temos bastante indecisão em relação a todos esses fatores, né? Quando a gente fala, poxa, uma inflação dentro da meta, é uma informação que não é tão positiva, mas se torna positiva diante do cenário que a gente se encontra. Um movimento inflacionário muito grande, não só no Brasil, mas também no mundo, que acaba trazendo bastante incerteza e aumentando aquele risco de uma possível recessão, principalmente vindo da economia norte-americana. Refletindo nos preços aqui para o Brasil, nós podemos ver bastante instabilidade, né, nesses fatores, porque enquanto o dólar sobe, a soja corrige um pouco, o prêmio ali acaba compensando um pouquinho pela época de comercialização, a gente não vê mudanças drásticas nos preços brasileiros, a não ser que haja em algum momento uma agressão de compra no dólar ou alguma notícia que impacte diretamente as cotações de Chicago. Fora isso, parece que está uma situação sendo contrapeso da outra e resultando numa certa estabilidade ou pouca variação nas cotações brasileiras. Tá certo, Juan. Para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, como que você acredita que deve ser esse comportamento do produtor rural, do sojicultor, em relação à comercialização da sua soja 22, 23 e também da campanha 23, 24? Bom, Fabiano, é o que a gente sempre traz aqui na maioria das participações que a gente faz, é sempre ter aquele pensamento de o que eu posso fazer para mitigar os riscos que eu tenho envolvido na minha produção. Primeiro, ter um plantio adequado, usar produtos de qualidade, tecnologia. E terceiro seria a parte de comercialização e essa variação aí, uma forma de mesclar essa forma de comercializar. Hoje temos bastante fatores em aberto, como eu disse inicialmente, temos a questão financeira bastante incerta, com a inflação ainda em altos patamares. Como se já não bastasse, temos a questão geopolítica, que teve mais um cenário, né, envolvendo o Oriente Médio. E, por fim, a questão fundamentalista, em que temos a colheita norte-americana e um início aqui no Brasil de plantio bastante incerto. Então, nesse momento, sem sombra de dúvida, fazer aquele colchão, aquele seguro, ou pelo menos travar o custo de produção, é a melhor opção e é o que a gente sempre indica nesse momento.